astrólogo como Nostradamus. Como que uma pessoa estava lá num mosteiro, em algum lugar na Idade Média, consegue descrever com riqueza de detalhes algo que está acontecendo aqui no século XXI, nesse exato momento ao nosso redor. E como que essa pessoa consegue fazer isso? Ora, o mero fato de alguém conseguir fazer esse tipo de avistamento futurístico se dá pelo simples fato de que o futuro não é algo que está para acontecer, mas sim algo que acontece. Eu ia falar algo que já aconteceu, mas eu já iria estar implicando num tempo linear, né? Porque eu ia colocar uma ideia de passado, né? Uma ideia de pretérito. Então, é perfeitamente possível você conseguir descobrir o futuro, avistar o futuro, porque o futuro ele ainda não é algo que se dará, é algo que ele já acontece, ele já é. Assim como aquilo que a gente considera passado também, não é algo que já foi, que já passou. É algo que já é também. Simplesmente existe no fluxo contínuo da vida e do tempo, né? Então, eu percebo que o tempo é a própria matéria-prima da vida. Porque é no tempo, ao menos da vida conhecida por nós, né? Enquanto ser humano. Porque é no tempo onde se faz a plataforma do teatro existencial humano, animal. O que diferencia um deva, ou seja, uma criatura dévica, para uma criatura do reino humano e dos reinos abaixo, é que o deva, ele compreendeu o tempo, né? Ele entendeu o que realmente é o tempo, de maneira a sobrevoar o próprio tempo, né? Ou seja, não é que o tempo para ele deixou de existir. O que deixou de existir para ele foi o tempo como o conhecemos. O tempo para um deva adquiriu uma outra conotação completamente diferente. Por quê? Porque ele entendeu o que é o tempo, tá ligado? Do mesmo modo como o ser humano entendeu o que é o átomo, então ele descobriu como manipular o átomo, né? Criar moléculas ou dividir o átomo, criar partícula subatômica. Inclusive foi assim que criaram a famosa bomba atômica, né? E tudo partiu do conhecimento do átomo. Descobriram o que era o átomo, então descobriram como manipular o átomo, né? Descobriram como dividi-lo e liberar a energia nuclear latente no átomo. Então, a galera que viaja no tempo é uma galera que descobriu o que o tempo realmente é, desvendou a natureza do tempo e passou a manipulá-lo. Assim como hoje a gente manipula um átomo, tem uma galera que somos nós mesmos, não quero chamar a gente no futuro, ou nós em nível de eu superior, mas é a gente mesmo sempre. Então essa galera, ela entendeu o que é o tempo, né? E passou a manipular ele, a sobrevoar em quinta dimensão, como nós da escola de Lúcifer e do reino da luz a gente usa esse termo, sobrevoar em quinta dimensão. O que é em quinta dimensão? A quarta dimensão é o tempo. Aí temos as outras três dimensões, né, espaciais, mais a quarta, que é o tempo. Então, você sobrevoar em quinta dimensão, você está sobrevoando ali o tempo e consequentemente o espaço, né? Porque um está entrelaçado, enredado no outro. Agora eu vou complexificar um pouco essa questão. Ora, se não existe um futuro, se não existe um futuro que é o dia de amanhã, se o dia de amanhã
ele já pertence ao hoje, a esse contínuo momento presente que é o tempo. Então, no futuro, já houve o momento da minha morte, enquanto cristiano, certo? Esse momento já existe, o momento que eu estou sendo sepultado, que está ocorrendo alguma coisa em algum cemitério. E existe um momento no tempo em que aquele conhecido como cristiano, ele deixou de existir, não é verdade? E já existe esse momento, não é que daqui a sei lá quantos anos eu vou morrer e vou pro cemitério, não. Isso já acontece. Assim como Nostradamus não viu algo que aconteceria, ele só os profetas, as pessoas que têm premonição, ninguém consegue ver algo que não existe. Então, como que a pessoa vai ver hoje o dia de amanhã, se o dia de amanhã pseudamente ainda não existe? Se a pessoa vê o amanhã, é porque o amanhã ele nem é um amanhã, ele já é hoje. Só que a gente não sabe disso por uma questão de sintonia mental, de percepção, de entendimento, de expansão de consciência. Porque além de estarmos dentro do tempo, também estamos dentro de um calendário artificial, né? Criado pelo sistema de controle, como sempre. Então isso ainda dificulta mais. Mas aí, a questão que eu quero falar é o seguinte: se existe um momento no tempo em que eu já não existo, né? Que é o futuro, e que não é um futuro porque tá no presente. Então, nesse exato momento, em algum momento no tempo, eu tô nascendo também, não é verdade? Em algum momento no tempo, eu tô na maternidade, saindo da barriga da minha mãe. Então surge um de entendimento, de expansão de consciência, porque além de estarmos dentro do tempo, também estamos dentro de um calendário artificial, né? Criado pelo sistema de controle, como sempre. Então isso ainda dificulta mais. Mas aí, a questão que eu quero falar é o seguinte: se existe um momento no tempo em que eu já não existo, né? Que é o futuro, e que não é um futuro porque tá no presente. Então, nesse exato momento, em algum momento no tempo, eu tô nascendo também, não é verdade? Em algum momento no tempo, eu tô na maternidade, saindo da barriga da minha mãe. Então surge uma questão muito louca, muito complexa, muito sensata, porque lúcida. O que realmente eu sou? A gente tem a sensação de que existe algo que nasceu, está vivendo, crescendo, e algo que morreu. Mas isso é ilusório, né? Não existe nada que nasceu e que morreu. Existe alguma coisa que se encontra registrada no tempo desde que o tempo passou a existir. Mas aí a gente chega naquela coisa de que palavras não alcançam esse tipo de assunto, porque quando eu falo desde que o tempo passou a existir, eu já implico uma ideia de tempo, não é verdade? Uma ideia de tempo linear, porque eu estou conjugando o verbo no passado, né? Aí já vem aquela ideia de novo, de passado e futuro, que é ilusório. Eu sei que pode parecer clichê ou pode parecer insensatez, mas a verdade é essa, galera, que
a ideia de passado e futuro é apenas uma ideia, não é um negócio concreto. Só é concreto por causa da nossa sintonia, né? Por causa dos calendários, por causa da nossa memória. Aí, por exemplo, eu sinto que existe um ser que está experienciando coisas, e esse ser eu convencionei chamar de Cristiano. Agora, se eu perguntar o que realmente é o Cristiano, o que eu posso responder? Você vai perceber que eu vou tentar responder e ao mesmo tempo eu não vou responder nada. O que é o Cristiano? Bom, o Cristiano é um rapaz de 27 anos, tem o cabelo preto, tem um signo solar em Escorpião, tem a lua em Sagitário, é um cara que gosta muito de música, gosta muito de espiritualidade livre. Aí, em termos do teatro, é um cara que tem o ensino médio completo, inglês avançado, com aquela coisa do currículo, tá ligado? Excel, pacote Office, não sei o quê. Pô, mas você percebe que em nenhum momento eu falei o que eu realmente sou. Tudo que eu falei é aquilo que eu acredito que eu sou, a partir das interpretações que eu tenho acerca de mim mesmo. Mas em nenhum momento eu falei o que realmente eu sou. Aí o bagulho fica mais complexo ainda. Porque olha só, a partir do momento em que eu nasci, o corpo que eu tenho hoje, obviamente não é o corpo que eu tinha há 15 anos atrás. Nenhuma célula existe mais, não é verdade? Então eu não sou o meu corpo. E aí, se eu não sou o meu corpo, o que eu sou também? Aí eu falo, tudo sou escorpiano, não sei o que, 27 anos, mas isso não diz nada. É a mesma coisa que você apontar para uma árvore e falar, a árvore é um ser vivo do reino vegetal, e ela tem galhos, e ela tem uma folha que é da cor verde, e ela produz aquele determinado fruto, mas eu não estou falando que a árvore realmente é, percebe? O que eu estou falando são interpretações que eu dei acerca do que a minha cultura e a minha civilização convencionou classificar uma árvore. Mas eu não consegui penetrar na essência dela, o que ela realmente é, né? Posso falar, são átomos. Mas isso daí também não diz nada. Posso falar que eu sou átomos. Isso também não diz nada, beleza, o átomo. Então, existe a sensação de que há um eu, de que eu sou um eu, de que tem uma coisa que eu sou, mas eu não consigo definir o que eu sou. Eu puxo na memória, eu vejo que em algum momento eu fui uma criança, aí fui na escola, aí jogava bola com o meu pai na praia, e aí teve um momento que eu perdi a virgindade, teve um outro momento que eu ganhei não sei quantos reais, aí teve aquele momento que eu fiz aquela viagem para aquele determinado lugar. Então existe um eu que está experienciando coisas, mas eu não consigo classificar esse eu. E esse eu nunca sequer nasceu e nunca sequer morreu, ou nascerá e morrerá. Ele sempre existiu no tempo. É a mesma coisa que você abrir um livro, vamos supor, uma história bem conhecida, O Pequeno Príncipe. É a mesma coisa que você abrir um livro do Pequeno Príncipe e você falar o que é aquele personagem, quando ele nasceu, quando ele morreu, pá. Não tem quando. Ele é aquele personagem
que passou a existir desde o momento em que o livro passou a existir, em que aquela história nasceu, ele nasceu junto com a história. O personagem é intrínseco à própria história. No nosso caso, a história é o tempo e nós somos os personagens. Aí entra aquela frase do Shakespeare, somos todos atores numa peça cujo palco é a vida, que é o tempo, né? Ou aquilo que a gente considera o tempo. Luz para nós.